de Jacó, a quem amou. Aleluia. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, e ele está muito elevado. Oh, aleluia! O nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos neste momento exaltar ao Senhor com um hino da harpa cristã. Eu quero pedir à amada irmã Deusalina que esteja aqui louvando, um louvor da harpa cristã juntamente conosco. Aleluia, glória ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de cantar com os irmãos o hino de número 196, da nossa harpa cristã, amém? Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais um hino.
198. Glória a Deus. Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito grato, irmão. Glória ao Senhor. Que maravilha, né, meus amados irmãos e irmãs? Os hinos da harpa cristã são letras de muita edificação. São letras que exaltam ao Senhor e que também edificam a nossa fé. Por isso nós devemos ter alegria em exaltar ao Senhor com os hinos da harpa cristã. Eu tenho, ultimamente, me preocupado bastante com as letras dos louvores, porque existem bons louvores contemporâneos, modernos, com letras muito edificantes, que exaltam ao Senhor, mas também existem letras muito distantes do propósito do que é louvar ao Senhor. Quando nós cantamos ao Senhor, a letra da canção
deve ser letras que exaltem ao Senhor, que edifiquem a nossa fé, pois nós cantamos em louvor e em adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso que os hinos da harpa cristã, em sua maioria, são letras que são cristocêntricas, que têm Cristo no centro, e são letras que, de fato, é uma adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos e irmãs, nesta noite eu quero expor a palavra de Deus, mas antes de eu expor a palavra, eu quero pedir para o amado irmão Rainan para estar aqui fazendo uma oração, e em seguida eu estarei expondo a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos e te louvamos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos, Senhor Deus, em seu santo nome. Deus, que este culto de ensinamento, Senhor Deus, venha edificar, Senhor Deus, o nosso espírito, Senhor, e que venhamos sair daqui, Pai, completamente direcionados, Senhor Deus, pela sua palavra. Senhor Deus, que cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor Deus, venha receber, Pai, a direção do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, Senhor. Deus, te louvo, Pai, pela vida do pastor, Deus, e por cada vida que está aqui, Senhor. Deus, que o Senhor possa derramar, Pai, a porção do seu Espírito sobre esta igreja, Senhor Deus, e que possamos sair nesta noite, Senhor Deus, transbordando, Senhor Deus, a sua presença para a glória e para a honra do seu santo nome, Deus. Te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito grato, meu irmão. Glória a Jesus. Muito bem. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos já há algumas terças-feiras sendo ministrados na temática do nosso interior. Estamos aprendendo, à luz da Bíblia, acerca da nossa mente. E eu quero começar hoje perguntando a você: como está a tua mente? Nós chegamos ao último mês do ano, e se você fizer uma retrospectiva, você se recordar de tudo que você vivenciou este ano, para você chegar até aqui, como está a tua mente? É possível que, ao ser perguntado para várias pessoas, como os que aqui estão, como está a tua mente, alguns poderão responder para si mesmos: a minha mente está boa. Outros poderão ser sinceros consigo mesmos e dizer: a minha mente está muito agitada. Então, hoje, eu quero usar esse tempo que me cabe para falar sobre as emoções. Hoje eu vou falar sobre entendendo as emoções. Quem está no controle? Para tanto, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo de número 25, assentados mesmo, por gentileza, Provérbios, capítulo de número 25 e versículo de número 28. Vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 25 e versículo de número 28.
Eu estou nesta noite com duas traduções. A tradução Almeida Corrigida, que é uma tradução que a maioria tem esta tradução, e também eu estou com uma outra tradução da NVI. Vamos ver nas duas traduções o que nos diz. Na Corrigida, nos diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem, que não pode conter o seu espírito. Aqui na Nova Versão Internacional, nos diz assim: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades, fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Aí na mídia tem uma tradução que é a Nova Tradução Fiel. Por gentileza, se o amado que está cooperando ali encontrar esta tradução, coloque para nós, por favor, que nas outras terças-feiras eu vi essa tradução, a tradução fiel. Então, esta tradução, ela também nos fala de um modo ainda mais amplo acerca das emoções. Então vejamos que a palavra do Senhor, ela nos fala acerca das nossas emoções. E ela diz que aquele que não sabe controlar suas emoções, é como uma cidade que não tem muros, que não tem proteção. Quando o sábio, ele escreve Provérbios, o contexto em que ele escreve aqui era o contexto das cidades fortificadas. As cidades fortificadas, elas eram cidades protegidas com muros. Quanto maiores os muros, quanto mais espessos os muros, mais protegidos os cidadãos daquela cidade se sentiam. Porque as cidades, diferente do nosso contexto ocidental, odierno dos dias de hoje, as cidades antigamente, elas eram protegidas por muros. Então, o exemplo em que o sábio se utiliza aqui é que o homem que não sabe controlar suas emoções, ele é como uma cidade que não tem muros. Uma cidade que não tem muros, dentro do contexto antigo das cidades feitas com muros, protegidas com muros, ela fica uma cidade vulnerável. Ela se torna uma cidade que ela está aberta aos ataques do inimigo. Uma cidade sem os muros, uma cidade que não está com seus muros firmes, nesse contexto bíblico, se tornava uma cidade vulnerável, se tornava uma cidade que ela estava vulnerável aos ataques do inimigo. Quando nós trazemos para nós esta palavra, isso nos faz entender que quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções, nós também estamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs,
ter clareza dos efeitos do pecado na mente do homem. O pecado, ele desestabilizou o ser humano. A Bíblia nos diz que o homem, ele fora criado como imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Deus criou o homem em um estado de perfeição. Tanto que a Bíblia nos informa que Deus criou um lugar perfeito, o Éden, e colocou o homem nesse lugar perfeito, no Éden. E o homem, antes do pecado, da queda, ele era perfeito. Ele tinha todas as constituições que o compõem perfeitas. Mas quando veio a queda, que foi o pecado, as constituições do homem ficaram todas bagunçadas, inclusive a sua mente. A mente do homem, por causa do pecado, ela foi bagunçada, ela foi desestabilizada. É por isso que um homem sem Deus, é muito difícil para ele controlar as suas emoções. Existem algumas pessoas que eles querem ficar, por exemplo, zen. Sabe aquela pessoa assim, olha, eu quero ficar zen, cheio de paz. Aí essas pessoas, elas vão para lugares distantes do planeta Terra, e elas então começam a fazer uma espécie de meditação, mas longe de todo mundo. Aí, de repente, aparecem essas pessoas na televisão, dizendo que elas estão zen, porque elas estão em uma profundidade de reflexão. Mas aí eu fico pensando, ficar zen, longe das pessoas é fácil. Agora a luta, a batalha, é nós termos o controle das nossas emoções, é junto com um monte de pessoas. Porque dizer que fica zen em um lugar isolado é uma coisa, mas estar no meio de pessoas que é o grande desafio. Então a mente humana, ela foi afetada pelo pecado, de modo tal que o homem sem Deus, ele é um homem instintivo. Você já viu que uma pessoa, quanto menos de Deus ela tiver em si, mais agressiva ela se tornará? Você já ouviu aqueles adágios populares que se diz, como por exemplo, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entrei, eu dou uma boiada para não sair dela. Você já viu adágios popular, quando as pessoas dizem assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa, só não aperta meu calo. Eu sou uma pessoa muito boa, só não me irrita. Porque o ser humano, por causa do pecado, ele tem um instinto selvagem, um instinto inclinado para a agressividade, pois o pecado, ele bagunçou a mente humana. Os estudiosos, eles tentam compreender a mente humana. E Deus, ele permite, através do que nós chamamos de graça comum. O que é graça comum? Graça é favor imerecido. Todos nós somos salvos pela graça, não é pelos nossos méritos, é pela graça, é pelos méritos de Cristo que nós somos salvos. Salvos pela graça. É o que Deus faz por nós, mesmo sem nós merecermos.
Aí quando falamos graça comum, é que mesmo o ímpio, ele desfruta dessa graça comum, que é Deus permitir o ser humano fazer descobertas para o benefício da própria humanidade, sem que o homem mereça isso. Por exemplo, quando a medicina, ela faz uma descoberta de um medicamento que vai erradicar alguma doença, isso é graça comum. O homem não merece, mas Deus permite à ciência fazer algumas descobertas em benefício do próprio homem. Então, pela graça comum, os estudiosos da área mental, eles descobriram algumas coisas, como por exemplo, eles dizem que o nosso cérebro, ele é composto de várias partes, e cada parte do nosso cérebro corresponde a algum tipo de emoção que desemboca em comportamentos. Como eles descobriram isso? Por exemplo, pessoas que quando sofrem um acidente e bate determinado lado da cabeça, vai afetar algumas emoções que vão desembocar em alguns comportamentos. Por isso que eles conseguem ter essas descobertas. Então, os estudiosos da mente humana, eles dizem que nós temos no nosso cérebro um sistema que é racional, que eles chamam de sistema cognitivo. Então, cognitivo é o nosso sistema racional, que é a razão, o intelecto, os pensamentos. Aí eles dizem também que nós temos um outro sistema, que é o sistema límbico. Esse sistema límbico, ele diferente do cognitivo, que é racional, o sistema límbico, ele é um sistema emocional. Então esse sistema límbico, ele é composto pela sensação, pelas emoções, ele é mais irracional. Dentro desse sistema límbico, tem uma outra área que os estudiosos dizem, que eles chamam de amígdalas cerebrais. Essas amígdalas cerebrais, não são as amígdalas da garganta, são as amígdalas cerebrais. Eles dizem que ela é a captadora de memórias emocionais. Então vamos entender isso. Eles falam que as emoções mais fortes que o ser humano vivencia em sua infância é registrada nesse sistema emocional, nessa memória emocional. É por isso que hoje a ciência fala, por exemplo, da mulher gestante. E eles dizem que uma gestação que ela é em um ambiente onde prevalece mais carinho, onde prevalece mais o amor, a propensão da criança nascer com saúde mental é muito maior do que aquela gestação em um contexto de altíssimo estresse, que a criança ela pode nascer já com uma propensão para ter algum problema de ordem mental e emocional. Então, entendendo isso, a nossa infância, ela vai registrar as nossas memórias emocionais. Todos nós temos memórias emocionais. Por exemplo, se você tem fotos da tua infância, você vai pegar aquela foto, quando você vê a foto, vai vir lembranças na tua mente, vai vir sensações. Se você vê, por exemplo, uma bonequinha, um carrinho,
alguma coisa que fez parte da tua infância. É possível que você vai ter emoções, sensações, que vão se lembrar daquele período. Então são memórias emocionais. Agora imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, memórias emocionais feridas. É por isso que o abuso infantil, ele é extremamente danoso, porque uma criança que ela é abusada, que ela é agredida, ela vai ter registros emocionais extremamente adoentados. Imaginem uma criança que ela sofre, por exemplo, um abuso de ordem sexual. Imaginem pelos próprios cuidadores, casos que os próprios pais abusam da criança. Aqueles que eram para proteger, eles abusam. Aí o diabo vai mexer com a mente dessa pessoa, para que a pessoa tenha suas emoções totalmente bagunçadas. Eu estou trazendo isso porque é muito importante nós revermos a nossa história emocional, nós revermos a nossa memória emocional, e tudo aquilo que nos fere, que nos machuca, tudo aquilo que é memória emocional negativa, nós temos que colocar aos pés da cruz e receber a cura da parte do nosso Senhor. Porque essas feridas emocionais, elas machucam muito. Eu estou pregando aqui, não como quem só fala da boca para fora. Eu tive uma infância extremamente difícil. Eu estava ontem com o meu sogro e a minha sogra, e o meu cunhado, a esposa dele, os filhos do meu cunhado. E ali nós, conversando, eu comecei a glorificar ao Senhor pela infância da Elisângela. Porque a Elisângela, ela teve o privilégio de nascer em um berço cristão, em ter pais crentes, fiéis ao Senhor, ter uma família muito temente a Deus. Meu cunhado, ele estava lá em Porto Velho, e ele estava bem lá na parte material. De repente ele deixou tudo e ele foi para o EMAD, que é uma escola de missões das Assembleias de Deus, que fica lá em Campo Limpo, perto de São Paulo. E ele ficou lá e Deus fez grandes coisas com ele. Agora ele está retornando a Porto Velho para dar continuidade ao trabalho na igreja local, onde ele serve ao Senhor. Então vejam que coisa mais especial, ser desenvolvido em um contexto onde Cristo é exaltado. Agora imagine ser desenvolvido, irmã Adelita, em um contexto totalmente diferente desse. Eu, por exemplo, vim crescendo em um contexto onde o meu pai era do tráfico de drogas, minha mãe era da feitiçaria. As memórias emocionais que eu tinha era de um pai extremamente agressivo, um homem que, quando a gente ouvia os passos dele entrando no quintal, as pernas tremiam e já vinha um pavor dentro da gente, porque o terror estava chegando. Agora imagine a memória emocional que eu tinha. Foi uma guerra travada, mas no momento em que eu entendi que em Cristo eu podia ser curado, eu joguei aos pés do Senhor todas as feridas da minha alma, e a sua graça maravilhosa me sarou, e hoje eu sou livre para glorificar ao Senhor. Aleluia! Então vejam que as nossas emoções, elas estão bastante conectadas, atreladas com as nossas vivências.
Você já viu pessoas extremamente enraivecidas, extremamente estupim curto, como dizem? Pode observar que o contexto dessas pessoas sempre é um contexto de altíssimo estresse, porque as nossas emoções, elas estão sempre conectadas com aquilo que nós vivemos no passado, ou que está sendo vivenciado em seu contexto. Então, as emoções, se elas não estiverem controladas, elas podem se tornar algozes para nós. Elas podem se tornar como carrascos para nós. Elas podem se tornar como ofensoras para nós. As emoções, elas são extremamente prejudiciais quando elas não estão sob controle. Entendendo isso, eu quero falar com você nesse momento sobre a vida em Cristo. Porque o homem sem Cristo, ele é o homem em Adão. O homem em Adão, ele é um homem instintivo, ele é um homem que ele não tem controle em suas emoções. Mas o homem em Cristo, ele é totalmente diferente do homem em Adão. O homem em Cristo, ele vive não pelas suas emoções, mas pela fé. Isso tem que ficar muito claro para nós. Nós não vivemos pelas emoções, nós vivemos pela fé. Eu conheci alguns irmãos muito amados da congregação cristã no Brasil, que eles se demonstraram extremamente emocionais. O que é extremamente emocionais? Por exemplo, um dia, uma pessoa enferma pediu uma oração, aí um irmão amado da congregação cristã falou assim: eu vou orar para ver se eu sinto de ir lá orar por esse enfermo. Se eu sentir, eu vou lá e oro. Outra vez manifestou um demônio em alguém, chamaram um irmão para ir lá expulsar. Ele falou: eu vou orar e se eu sentir, eu vou lá e expulso aquele demônio. Se eu sentir, eu vou lá e faço alguma coisa para Deus. Se eu sentir, eu abro a minha boca para glorificar a Deus. Colocando uma ênfase nos sentimentos, mas nós que estamos em Cristo, nós não movemos por sentimentos, nós nos movemos pela fé. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo de número 5, e versículo de número 6 e 7, nos diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por vista e não por fé. É assim que está escrito aqui? É assim? Não é. Pelo contrário, porque andamos por fé e não por vista. Não são os nossos sentimentos, as nossas emoções que devem ter o controle da nossa vida. É muito bom se emocionar. Eu sou muito emocional. Se alguém vem aqui e canta um louvor assim, que é uma letra que glorifica a Deus, eu já começo a chorar. Se alguém prega e eu sinto aquela glória, eu já começo a chorar, já tenho vontade de pular, marchar, sapatear. É emoções. Mas isso não significa
que eu devo ser conduzido pelas emoções, porque tem dia que a gente está em guerra. Você já vivenciou aquele dia que parece que o céu é de bronze? Você já vivenciou aquele dia que você parece que não está sentindo nada? Você quer dar glória a Deus e não está sentindo? Você quer ir para a igreja e não está sentindo? E parece que o sentimento é totalmente contrário. Aí, se você for guiado pelas emoções e pelos sentimentos, você joga a toalha. Mas nós não somos direcionados pelos sentimentos, mas pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Por isso que eu gosto dessa tradução de Provérbios 25, 28. Porque um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades, ele fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Outro dia um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, ore para mim que está tão difícil, eu estou tendo muitas vontades de pecar, ore para essas vontades sair. Aí eu sentei com ele e falei: meu filho, deixa eu te explicar uma coisa, essas vontades sempre elas vão guerrear conosco. Eu não vou orar para as vontades saírem, porque se eu orar e Deus arrancar todos os desejos que há em você, aí você fica uma pessoa extremamente santificada, e isso é só na glória. Eu vou orar para que você seja cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, você vai produzir frutos, e você vai ter força para resistir todas as vontades e desejos que são contrários aos propósitos do Senhor. Então vejam que as vontades, os desejos, as emoções, elas podem aparecer em nós. Agora, uma vez que aparece, nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. Tem crente que ele parece uma criança de 0 a 5 anos de idade. Por quê? Porque os estudiosos falam que de 1 ano a 5 anos de idade é uma fase das emoções imaturas. Aquelas emoções imaturas, que você fala não, aí a criança já fica toda aborrecida, já quer fazer a pirraça, já fica brava, já quer chorar, porque são emoções imaturas. Você vai frustrar a criança, já emburra, porque não é preparada para receber uma frustração. É a fase da emoção imatura. Agora, o que não pode é a gente adulto e crente ainda ter essas emoções imaturas. Claro que tem dia que às vezes atravessa um atribulado na tua frente, você tem vontade de dar um supapo, não é? Mas você não vai fazer isso. Você até tem vontade, mas você vai clamar ao Senhor, o Espírito Santo vai te ajudar, e você não vai ser conduzido pelas emoções. Sabe quando atravessa um filho de Golias, um gadareno antes da libertação? Sabe quando aparece um enviado do cão, aí quer tirar a tua paz? Tem hora que dá vontade de você abrir a boca e falar um monte, de você ver como que está a força dos teus músculos, né? Só que a gente não pode ser controlado pelas emoções. Nós precisamos entender que as nossas emoções, elas devem estar crucificadas em Cristo, e uma vez que nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos controlar as nossas emoções que nos inclinam para o que é contrário aos propósitos do Senhor para nós. Um dia eu passei uma experiência
muito interessante, que uma pessoa chegou para mim e falou um monte de lagartixa e de jacaré que morde. E eu fiquei olhando assim para a pessoa, e num primeiro momento, como dizem, o sangue esquenta, aí o sangue deu uma esquentada, e me deu uma vontade assim de falar um monte também, mas aí na hora eu falei: Senhor, eu sou teu servo, e eu venço o mal com o bem, eu não vou me rebaixar, eu vou me manter na minha posição, porque a minha posição é de um cristão. Porque sabe o que o diabo faz? Olha cá para minha mão, ó. A gente está cá em cima, ó, e o diabo está cá embaixo. Aí ele começa a lançar as suas setas, porque o que ele quer é que a gente saia da nossa posição e a gente entre no terreno dele. É como aquele caso que quando a águia vai lutar com a serpente, a águia pega a serpente e leva ela para o alto de uma montanha. Por quê? Porque a serpente no alto de uma montanha, ela não vai ter as suas estratégias de briga, porque ela está num terreno que não é dela. Assim somos nós, quando vem a batalha espiritual, nós precisamos lutar com as armas do Senhor na nossa vida, e não com as armas carnais, com as armas do Senhor. E assim é para todos os tipos de estratégias do inimigo que mexe com as nossas emoções. Por exemplo, o homem, quer seja casado, quer seja solteiro. Quando vem a espingarda do diabo, quem aqui sabe o que é a espingarda do diabo? É aquela mulher sedutora, é a espingarda do diabo. É aquela mulher safada, sem vergonha. E eu falo aqui que não é nenhuma palavra de baixo calão, é porque tem mulheres que realmente perderam a total vergonha, perderam totalmente a honra e a dignidade, e fica que nem uma espingarda do diabo, dando em cima de homem casado e até de moço solteiro. Então quando vem a espingarda do diabo, o diabo é tão estrategista que ele coloca a espingarda e para mexer com as emoções do homem. E às vezes a espingarda não vem só de carne e osso não, às vezes ela vem pela internet também. A internet está cheia de espingarda do diabo. A internet é uma coisa terrível. Há muitos anos atrás eu estava na sede mexendo no computador, e aí o antivírus da sede tinha vencido. Quando de repente vem assim um negócio e começou a piscar lá na tela que eu estava fazendo uma pesquisa. Tipo assim, clica aqui que você vai ganhar tantos mil. Quando eu olhei aquilo, me deu uma vontade de clicar, eu estava numa prova precisando de recurso financeiro. Falei, mas será que isso aqui é uma bênção de Deus? Só que aí quando eu ia pôr para clicar, o Espírito Santo falou para mim, não mexe nisso. Aí eu ouvi a voz do Senhor, imediatamente eu desliguei tudo. Aí eu chamei o irmão que é técnico nessa área e falei, irmão, eu estava mexendo no computador, apareceu um negócio ali, dizendo que era para clicar, que tinha ganhado um monte de dinheiro ali, só que Deus falou para eu não mexer. Falei, não pastor, eu vou lá ver. Quando ele foi ver, ele voltou para falar comigo, ele estava assim, sem sangue no rosto, todo branco, chegou para mim e falou, pastor, ainda bem que o senhor me falou, porque o antivírus estava vencido, e aí o que lançaram lá foi um cavalo de Troia. Eu falei, o que vem a ser isso? Ele falou, se o senhor clicasse lá, o senhor ia entrar dentro de um site que só tinha coisa pecaminosa. Olha que coisa terrível! Dentro da internet, e o diabo usando as suas estratégias ali. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, mas sim pela fé. Nós precisamos nos mover pela fé, pela obediência
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Porque as nossas emoções, elas são extremamente enganadoras. Outro dia eu estava atendendo um irmão que ele estava cativo, preso por porneia. Porneia é situações de cunho erótico dentro da internet. Aí eu fui atender esse irmão que estava sofrendo muito com isso, e graças a Deus ele conseguiu confessar para mim, porque a Bíblia diz que quando a gente confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu abracei ele, chorei com ele, falei, agora eu vou lutar com você. E fiquei 4 meses acompanhando ele, e ele glorificou ao Senhor, porque ele está tendo vitória nessa área. E ele dizia que ele não conseguia ficar um dia sem mexer nessas coisas. Estava já prejudicando tudo no casamento dele, e o pecado estava arrasando. Coisa terrível. E sabe o que ele falou para mim? Que começou isso quando o diabo mexeu com os sentimentos dele, por ele ver uma mulher só de lingerie. Aí o diabo mexeu com as emoções dele, e ele começou a navegar. E o problema disso é que é uma navegação que perde os remos, e aí se afoga navegando nessas coisas. Então nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, mas sim pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque quando o pecado vem, quando a tentação vem, e ela mexe com nossas emoções, com nossos desejos, com nossas sensações, nós vamos olhar para Cristo, e pela fé nós vamos rejeitar em obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Oh, aleluia! Quando nós entendemos que somos guiados pela fé e não pelas emoções, nós vamos ter em nossa consciência clareza do nosso foco. Qual é o teu foco, minha irmã? Qual é o teu foco, meu irmão? Certa vez alguém chegou para mim e falou assim, pastor, eu não vou pregar mais. Eu era um pregador, agora não quero pregar mais. Eu falei, meu irmão, por quê? Aí alguém disse assim, porque eu estava pregando, eu olhei no meio da igreja e eu vi uma pessoa que fez um bico para mim. A pessoa ficou bicuda, então não vou pregar mais, porque eu queria ver aquela pessoa sorrir, não ficar bicuda. Rejeitou a minha pregação. Era um jovem, eu sentei com ele e falei, meu irmão, qual é o teu foco? O teu foco é pregar para ser aplaudido pelo homem, para ser lisonjeado pelo homem, ou teu foco é pregar para edificar vidas e para glorificar ao Senhor? Se o teu foco é pregar para ser aplaudido pelos homens, abandona mesmo, jovem, porque não é o caminho que deve se seguir. Mas se o teu foco é edificar as vidas e glorificar a Cristo, avance! Porque nós não nos movemos pela emoção, mas pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí eu fui falar para esse amado jovem, falei, querido, será que a pessoa que estava de bico era para você? Você não pregou a palavra. Se você pregou a palavra, deixa que o Espírito Santo vai mover o que Ele quer. Mas vejam, amados, que quando nós somos guiados pelas emoções, nós podemos errar muito. Não vou pregar mais. Não vou mais cuidar desse departamento. Não vou mais fazer isso. Não vou mais fazer aquilo. Por quê? Porque alguém olhou de cara feia para mim. Porque alguém não me aplaudiu. Porque alguém me criticou. Qual é o nosso foco? Se o nosso foco é a glória de Deus, não é as nossas emoções que nos conduzirão, mas é a nossa convicção de que estamos agradando aquele que na cruz do Calvário derramou
o seu sangue para nos resgatar do pecado. Oh, glória ao Senhor, aleluia! Não devemos ser guiados pelas nossas emoções. Uma outra coisa que eu quero deixar claro a vocês: cuidado com aquilo que azeda as tuas emoções. Tem muito crente que ele fica com as emoções azedas, porque ele permite se infiltrar em sua mente aquilo que azeda as suas emoções. Meu irmão, minha irmã, foge de tudo que azeda as tuas emoções. E aqui eu vou falar uma coisa muito forte. Podia estar cheio de gente aqui para ouvir. Tem pessoas que azedam as emoções da gente, corre, cai fora. Ah, pastor, mas eu achei que eu tenho que ter comunhão com todo mundo. Sim, tem que ter comunhão e orar com todo mundo. Mas não significa que você tem que estar perto de pessoas azedas que vão azedar as tuas emoções. A não ser que Deus fale contigo. Chegue perto dessa pessoa e ajude ela. Aí é outro caso. Mas fora disso, cai fora. Foge de tudo o que pode azedar as tuas emoções. Foge de tudo o que azeda o teu interior. José, quando a Patife, eu chamo de Patife, a Bíblia não diz, a esposa do Potifar, aquela sem vergonha, meretriz, quando a Patife, ela viu José, a Bíblia diz que ela colocou os olhos em José. E ela desejou José. E ela se achava poderosa, que tinha quem ela quisesse. Aí ela começou a investir em José. Mas José era um homem que temia o Senhor e não era guiado pelas suas emoções. José era jovem. Tá com os hormônios à flor da pele. Ele era um ser humano como qualquer outro. Quando a Patife agarrou ele, o que José fez? Não, deixa eu dar uns agarros aqui na Patife, vamos dar uns amassos aqui, e não vai passar disso. Só um cheiro no cangote, uns amassos, não passa disso. Foi isso que José fez? Não. O que José fez? José correu, José fugiu. A gente tem que fugir, meu irmão e minha irmã, de tudo que azeda as nossas emoções. Porque o diabo gosta de trabalhar na área da melancolia. Sabe aquela coisa que vai levando a gente só para a fossa? Vou te dar um exemplo claro. Assim que eu cheguei em Maringá, uns 15 anos atrás, eu morei no Jardim São Silvestre. E eu tinha 3 cômodos lá no Jardim São Silvestre, que eu aluguei de um irmão. Era solteiro. E aí eu tinha um vizinho que ele, infelizmente, tinha sido traído pela esposa. E ele ficou muito ferido com a traição. Aí ele começou a ouvir Amado Batista. E eu comecei a observar o que o diabo estava fazendo na vida daquele homem. E ele colocava uma música de Amado Batista, que até hoje ainda vem na minha memória aquela tragédia. A música que falava assim, o que ele tem que eu nunca tive, e ficava repetindo, só uma resposta eu quero, me conte o que ele tem que eu nunca tive. E aquele homem colocava para repetir, e ficava o dia todo ouvindo essa tragédia. O dia todo ouvindo essa música terrível. Traído, ferido, e ouvindo uma música que só levava ele para a melancolia. Até um dia que eu falei, Senhor, eu preciso ajudar esse homem. Aí eu consegui de um irmão, umas caixas de som bem grandes, num 3 em 1, o irmão me emprestou. Falou, hoje eu vou ajudar esse meu vizinho.
Aí eu peguei um louvor da Lauriette, quando ela era crente, e coloquei assim um louvor da Lauriette, com aquela garganta estrondosa, coloquei no último, e fiquei a manhã toda ouvindo e dando glória a Deus. E aí ele tentava aumentar o dele, mas o meu rádio era mais forte, as caixas de som aumentavam mais, até que ele não aguentou e ele foi lá na minha porta. Ei, pastor, o que é isso aí? Falei, isso aí é louvor que vai te libertar. Não é esse que o diabo está colocando você para morrer nessa música melancólica. Falei, você tem que fugir disso. Ah, mas minha esposa me traiu já mais de 4 vezes, eu não sei o que faço, ela está com outro. Eu falei, meu filho, levante a tua cabeça então e prossiga, não se mate por causa disso. Vejam que ele estava aprisionado, aquilo que era tóxico para ele. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos fugir daquilo que azeda as nossas emoções. Quer seja o que você vê, quer seja o que você ouve, quer seja o que você faz, se azeda as tuas emoções, foge. Não permita as tuas emoções serem azedadas por aquilo que você pode evitar. Tem uma pessoa extremamente atribulada, passa longe dela. Desvia dela. Estratégia de Davi. Davi não ficava batendo boca com Eliabe. Vamos ver aqui esse texto. 1 Samuel, capítulo de número 17. Vamos ver aqui que interessante, ó. 1 Samuel, capítulo de número 17, e versículo de número 28 a 30. Olha o que nos diz. Deixa eu até ver nessa Bíblia aqui, que isso aqui é muito interessante. Estratégia de Davi. Foge de quem azeda as tuas emoções. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 28 a seguir. Olha o que diz aqui na NVI. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando daquela maneira, ficou furioso. Vamos entender de que maneira Davi estava falando. Davi já tinha sido ungido. O pai de Davi pega uma quentinha, coloca na mão dele e fala, Davi, vai lá no Vale do Carvalho, onde os teus irmãos estão lá na peleja, e leva essa quentinha para eles. Poderia Davi dizer, olha, eu sou ungido, eu não vou lá não. Mas Davi era servo, ele pega a quentinha e ele vai lá no campo de batalha. Porque o dia da pequena coisa pode ser o momento do nome do Senhor ser exaltado na nossa vida. Quando Davi vai levar a quentinha lá no Vale de Carvalho, onde estava tendo a peleja, Davi vê o Golias afrontando o exército de Israel. Aí Davi fala assim, ei, quem é esse aí que está afrontando o exército do Deus vivo? O que se fará para quem lutar e vencer com ele? Então era isso que Davi estava falando. Então vamos prosseguir. Ficou furioso, olha aqui o Eliabe, azedo, ficou azedo, furioso. Aí olha o que o Eliabe azedo fala. O que você anda fazendo por aqui, rapaz? Perguntou Eliabe. Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando delas? Bem sei que você é um moleque convencido. Você quer apenas ver a luta. Olha o que Eliabe, irmã Joana, está aqui dizendo. Ele está azedo, Eliabe. E ele está querendo azedar as emoções de Davi.
Aí olha o que Davi responde, versículo 29. Que fizeu agora? Essa palavra aqui, fizeu agora, significa que Eliabe vivia constantemente azedo, querendo azedar Davi. Porque olha, que fizeu agora? Ou seja, é que sempre estava Eliabe querendo azedar Davi. Aí Davi prossegue. Fiz apenas uma pergunta. Versículo 30. Aí o versículo 30 eu quero ler aqui na corrigida, ó. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. Aqui na NVI diz, e ele se desviou e foi falar com outros. Olha a estratégia de Davi. Eliabe estava todo azedo, queria azedar Davi. Aí sabe o que Davi faz? Fica aí com o teu azedume. Eu vou me desviar de você. Meu irmão e minha irmã, se desvie quando você puder de tudo aquilo que pode azedar as tuas emoções. Pastor, e quando eu não consigo desviar? Quando não tem jeito, chega o azedume perto de mim e eu não tenho como desviar. Você pode não se desviar corporalmente, mas se desvie no teu interior, clamando o sangue de Jesus, não recebendo as palavras e afronta dos Eliabes azedos. Porque a estratégia do inimigo é azedar as nossas emoções. E ele vai usar circunstâncias na tentativa de que as nossas emoções sejam bagunçadas. Não aceite as mentiras do diabo. Confie na verdade de Cristo para a tua vida. Quando eu estava na faculdade, eu vivia cercado de cobra e de escorpião. Tinha jararaca, cascavel, tudo que era tipo de cobra lá dentro. Era uma coisa terrível. E um dia, uma mulher endemoniada chegou para mim, porque a mente dela estava dominada pelo diabo, e ela estava dominada por Antônio Gramsci. Eu já falei dele aqui para vocês outras terças-feiras. Antônio Gramsci foi um instrumento do diabo, junto com Herbert Marcuse, para poder entrar nas faculdades. E eles estão em tudo que é área, até na matemática. Porque às vezes a gente, não, matemática, você vai lá só fazer cálculos, pois está lá as ideias de Herbert Marcuse, como Antônio Gramsci, dentro da sala de aula de matemática. Serviço social é uma tragédia, está impregnado. Direito, então, meu Deus, é uma coisa terrível. Essas ideias. Então nós precisamos ter clareza da nossa identidade. Aí essa endemoniada chegou para mim. Aí falou assim, começou a falar um monte de besteira para mim. Olha como ela começou, tu és um falso. Eu te conheço. E começou a querer assim, jogar os escorpiões em cima de mim. Eu fiquei olhando assim para a cara dela, que nem um rosto de alface. Por quê? Porque tudo que ela falava era uma mentira do diabo. E eu dentro de mim falei, Senhor, a única verdade que ela falou é o diabo na boca dela dizendo que me conhece, porque ele sabe que eu sou teu servo. Aí ela falou. Eu olhei para ela e falei assim, terminou, quer falar mais alguma coisa? Ela se perdeu toda, sentou e o Espírito Santo falou, fica calado. E eu fiquei calado e continuei na minha posição, porque a raiva dela é que ela tinha falado um monte de besteira, e eu desconstruí todas as besteiras que ela tinha falado. Que ela tinha falado que o homem é um ser amoral, ou seja, ele não tem moral. Que ele não vem desde a infância gravado na consciência do ser humano aspectos morais. E eu mostrei que ela estava falando uma mentira. Que o ser humano, ele tem consciência moral sim. Só que o perverso é aquele que é imoral.
e que quer dizer que não tem moral nenhuma, porque a consciência já está cauterizada. E quando eu desconstruí todas aquelas falácias, ela se revoltou, porque ela não aceitava no diálogo perder. E aí ela veio para cima de mim querendo me afrontar. Só que o Espírito de Deus me deu clareza da minha identidade. Meu irmão e minha irmã, foge de tudo aquilo que azeda as suas emoções. Sabe o que eu comecei a fazer depois desse momento? Ela sentava na frente, eu comecei a sentar no último banco. Aí ela foi lá para trás, eu vinha cá para frente, fugia. Até um dia que eu falei: Senhor, se essa mulher não parar de me perseguir, eu vou pedir para me colocar numa outra turma, mas eu vou fugir, porque eu não vou permitir o diabo azedar as minhas emoções. Porque nós vivemos pela fé e não guiados pelas emoções. Cuidado, porque quando as emoções tomam o controle, tragédias podem acontecer na vida do homem. Outro dia eu vi entre Sarandi e Maringá uma briga tão violenta entre dois motoristas, e eu vi que eles estavam dominados pelas emoções. Porque um achou que o outro cortou ele, uma coisa tão simples, que poderia ter ido embora em paz. Mas o outro começou a buzinar, xingar a mãe, os avós da outra pessoa. Aí o outro parou, desceu do carro, foi dar de dedo na cara do outro. O outro desceu do carro com um sarrafo na mão e começaram a se empelotar. Falei: Senhor, o que eu vou fazer aqui? Se eu entrar lá no meu, eu vou apanhar. Peguei o carro e fui embora. Falei: eu não posso fazer nada, é a polícia que vai fazer. Porque se eu entrar ali pelo meu, eu posso apanhar também. Fugi. Falei: olha aí o que o diabo fez. Por causa de uma coisa simples que poderia seguir a viagem. Mas o homem que é controlado pelas emoções, ele pode sofrer muitas tragédias e ter consequências muito terríveis em sua vida. Mas nós que servimos ao Senhor, não somos guiados pelas emoções, nós somos conduzidos, movidos pela fé e guiados pelo Espírito Santo. Não são nossas emoções que ditam o que nós devemos fazer ou não fazer, mas são as nossas convicções e obediência ao Senhor que nos dita o que devemos fazer e não fazer para agradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero nesta noite declarar sobre a tua vida, você que investiu esses minutos para estar aqui nesse templo, nesse dia de semana, nessa terça-feira, você que deixou outras atividades e veio aqui pela fé, eu quero declarar sobre a tua vida, que as tuas emoções não têm o controle. Quem está no controle da tua vida é o Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a tua vida, que você continuará caminhando, seguindo, porque a boa mão do Senhor está à tua frente para abrir os caminhos e lhe conduzir em vitória. O xarabacandaramacheia, ela simicanda surabacandarai. Glória, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Não são nossas emoções que ditam a nossa identidade, mas sim o que a palavra do Senhor declara que nós somos. Outro dia, o diabo veio com uma seta muito forte para querer desviar o meu propósito de ser um pastor. E eu comecei a chorar com a boca no pó, porque o diabo falou assim para mim: teu pai não é pastor, tua mãe não é missionária, você não tem capacidade nenhuma. Porque tem hora que eu me sinto, irmãos, incapacitado, no sentido interior meu mesmo. Eu vejo uma igreja como essa, e eu falo: Senhor,
Eu não sou um nada. Em mim mesmo não há força nenhuma, Senhor. E às vezes eu me pego numa guerra, como outro dia, aquela seta veio, e o diabo começou a falar para mim, joga a toalha, para com esse negócio de pastorear, com esse negócio de lidar com vidas, porque pastorear é um desafio. A maioria só vê os louros, não vê as lágrimas. Aí o diabo vem naquela guerra, e eu falei, Senhor, 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 olha essa luta. Quando o Espírito Santo bradou dentro de mim, e me disse, tu és um nada mesmo. Tu és realmente incapacitado, mas continua nas minhas mãos, porque eu te capacito, eu te guio, eu te faço vitorioso. Xarahasia candarabachai, uribahasia candaraia. Oh, glória ao Senhor, aleluia! Em nós mesmos não temos capacidade nenhuma, mas no Senhor nós somos mais que vitoriosos. Por isso, amados, nós precisamos permanecer em Cristo. E para eu terminar, a gente tem que mudar as nossas estruturas mentais. Eu vou te falar uma coisa só para você ir dormir pensando. Outro dia alguém falou assim, eu fui num lugar aí pregar, aí alguém falou assim, poxa, pastor Anderson está nos abençoando com a palavra de Deus. Pregou para nós aqui e nos abençoou muito. Pastor Anderson nos abençoou com a palavra de Deus. Parece simples isso. Mas eu comecei a pensar, falei, não, está errado. Não é pastor Anderson nos abençoou com a palavra de Deus. É a palavra de Deus nos abençoou através da instrumentalidade do pastor Anderson. Porque muda. Parece simples, mas muda. Quando a gente fala, mas o pastor nos abençoou através da palavra, dá a impressão que a palavra é segundo plano, e não é. Porque o compromisso de Deus não é com a intelectualidade, não é com nome, não é com fama. O compromisso dele é com a palavra dele. Oh, glória! O compromisso do Senhor é com a palavra dele, não é com o homem. Porque o homem passa, sua glória se esvai, mas a palavra do Senhor, ela permanece firme. Aleluia! Oh, glória a Deus. Você que pode, se coloque em pé, por gentileza. Eu quero orar com você. Handehai shuya kalabaya. Urimihan chori kalasubrinai. Oh, glória! Aleluia! Eu quero orar por você, e eu quero nessa oração clamar ao Senhor pelas tuas emoções. Como está a tua mente? Foi a pergunta que eu fiz no início. Como estão tuas emoções? Oriama chorei calabassuia. Uribikaman chorialabacheia. Hai derrei me quemantuva sabia candarai. Hala habarassori me canderevia subria. Terra! Helehai choberei cai derramassuia. Deveis turimi kleibia assuminai. Abanto povo que me dá basubicandaraia. Aleluia! Maravilhoso e misericordioso Pai celestial. Aqui estão, Senhor, estas vidas preciosas que deixaram seu lar, deixaram outros afazeres, e dedicaram estas horas para estarem aqui, recebendo a ministração da Tua palavra. Senhor, todos nós sofremos batalhas na nossa mente,
e nas nossas emoções. Todos nós, Senhor, estamos suscetíveis a receber setas e ataques no nosso interior. Senhor, estas setas, esses ataques, querem nos derrubar, nos desestabilizar, mas a Tua palavra que foi pregada, Senhor, e a Tua palavra é poderosa. Por isso eu lhe peço, ó Pai eterno, que derrame agora sobre cada interior que aqui está uma unção de fortalecimento. E alamanaia, alamassalamaia, ó eterno Deus, que cada vida que aqui entrou possam sair desse templo com as suas emoções fortificadas, porque nós não nos movemos pelas emoções, mas sim pela fé, pelas nossas convicções em Ti, Senhor. Urai comande providência, alabaraka manchura calabaia, oh icau ibi ebiapou biberramassuia. Ó Espírito de Deus, enche-nos de Ti, Senhor. Alabantuia auiki amande fai. Ayuriki bichuri mi heibi adakashai. Alayarasteri mi alabacambaraia. Ó Deus de poder, enche-nos o Teu Espírito. E nobe aprove candarai, e nós iremos produzir frutos, Senhor. E as nossas emoções não nos controlarão. Nós estaremos protegidos, porque o Teu Espírito nos direciona pela fé. Pai eterno, abençoe cada família aqui representada. Visita, Senhor, cada família aqui representada. Xalá, bagada, súbia, alaia, lamanaia. Visita, Senhor, cada familiar, operando gloriosamente, agindo poderosamente, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Rei lamacheri calabaia. Alawala, halayalabalassuri candarai. Se assente só mais um minuto. Já iremos encerrar o nosso culto. Iremos recolher as ofertas. Você que trouxe uma contribuição para a casa do Senhor, nós iremos nesse momento contribuir para os trabalhos da obra do Senhor. Ramanahasheri calabaia. Oh glória! Terrevesseia. Anderrei calabachabadasi candarai. Pai do Senhor, igreja, vamos orar. Pai do Senhor, amado, Deus de misericórdia, te rendemos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que estivemos aqui na sua casa, louvando e ouvindo a Tua palavra, Pai. Agora vamos contribuir, Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, que o Senhor venha abençoar cada um que aqui está, Senhor, a casa de cada um, o celeiro de cada um, Senhor. Abençoa o emprego, Senhor, abre porta para aqueles que estão desempregados, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um grandemente, Senhor. É o que te pedimos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Meus irmãos e irmãs, enquanto nós contribuímos, quero dizer aos amados, amadas, que eu estive esse final de semana lá próximo a São Paulo, em uma conferência de missões. Foi assim algo muito glorioso. Conheci vários missionários, inclusive um missionário que eu já tinha
estado com ele lá no país da Índia, quando eu estive lá alguns anos atrás, e foi assim um momento muito especial estar nesta conferência missionária. Eu pude vivenciar o que é missões transcultural. Então nós vamos ao longo deste próximo ano estar falando um pouco sobre missões transcultural também. E eu glorifico a Deus porque fiz vários contatos lá, inclusive eu quero nesse próximo ano, em 2020, se assim Deus permitir, eu quero ir para o Camboja, que é um país que eu conheci um pastor que está lá, e ele me convidou para estar lá. Já vamos preparar o que precisa, e se Deus permitir, eu quero ano que vem dar um pulinho ali no Camboja, para poder pregar o evangelho lá, e também vivenciar as experiências maravilhosas naquele lugar. Lembrando que quinta-feira as irmãs estão aqui orando, exaltando ao Senhor, e amanhã é o dia do encontro com as irmãs. Então já está tudo programado. Amanhã, quarta-feira, as irmãs estarão lá numa pizzaria, só que acho que tem franguinho assado lá também, não é só pizza não, né? Então vai ser um momento de muita comunhão, todas as irmãs estão convidadas para estarem lá. E no sábado será com os irmãos aqui da nossa amada congregação, todos os irmãos são convidados, vai ser uma bênção também, a gente vai comer uma carne assada, deve que vai ter também um pão por aí, vai ser uma bênção, porque é um momento de muita confraternização. Final do ano é momento de nos confraternizarmos em comunhão. Amém, queridos? Assim nós vamos encerrar o nosso culto. Por gentileza, você que pode, se coloque em pé. Quero pedir para o presbítero, irmão Ronaldo, que esteja aqui fazendo esta última oração e ministrando a bênção apostólica a nós. Aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oramos a Deus, Pai, nós te damos graça por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Pela tua palavra, pelo teu conselho, Senhor, que nós recebemos aqui, Senhor, nesta noite. Leve os teus servos em paz, Senhor, dê uma noite tranquila, de descanso, de segurança, Senhor, nos dando vitória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu apresento aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que não estiveram aqui, que o Senhor derrama da tua graça, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força, que o Senhor, ó Deus, nos dá, Senhor, condições para estar cultuando ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estende as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, e todos nós dizemos amém. Se Deus é por nós, Quem prevalecerá contra nós? ninguém. Amém.